Meu amigo, minha amiga, o grande Paulo Freire, nordestino brasileiro, educador, dos melhores do mundo, ele dizia o seguinte: o homem com fome não reage, não luta, ele só quer comida. Ficou muito claro isso em Gaza, quando aquela multidão partiu para aqueles caminhões desesperada para comer, atrás de comida, e os terroristas do exército israelense atiraram para matar. Ora, por que o Paulo Freire tinha razão? Porque aquela multidão podia ter tomado as armas daqueles soldados que estavam ali, tomado os tanques e ter reinvertido o jogo. Mas aquelas pessoas só queriam comida. Afinal de contas, eles estão no campo de concentração gigante. Existia, na Segunda Guerra Mundial, o campo de concentração da Polônia, chamado de Auschwitz. Auschwitz era o terror dos campos de concentração nazista. Mas era pequeno, mas lá eles comiam, eles davam água. O campo de concentração chamado Gaza hoje, a céu aberto. De um lado você tem o mar, do outro você tem um muro israelense, que se o cara encostar perto, ele morre. Crianças e mulheres estão morrendo de fome. E o presidente terrorista americano, juntamente com o nazista do primeiro-ministro israelense, acham que não está acontecendo nada ali. O Conselho de Segurança já é a terceira votação que os Estados Unidos vai lá e veta. E não quer um cessar-fogo de uma guerra contra quem? Por quê? Porque esse tal de Hamas não existe, não dá um tiro, não morre um soldado. Está lutando contra quem? Não, está havendo um massacre, está havendo um genocídio de ponta a ponta, e a Rede Globo diz que morreram 25 ou 30 mil crianças e mulheres. Morreram, não foram assassinadas pelo exército nazista de Israel. Essa é a verdade. Se você não tem um coração no seu peito batendo, você acha que é normal se matar mulheres e crianças que ficam debaixo dos escombros, boa parte delas sequer foram enterradas pela sua família. E comida que é bom, não tem água, não sou eu que estou dizendo, não, é a ONU. É a ONU, um português sério, dois. Dizendo, ó, não tem água, não tem comida, não tem energia, não tem nada. As pessoas estão lá entre o mar e o muro. Qual é a diferença do campo de concentração para isso? Mas a Rede Globo, tão terrorista e tão sionista quanto o governo de Israel, faz de conta que não está vendo nada. E aí a direita não, os porra louca, porque... E isso ainda falando em nome de Jesus, de Deus, ou de qualquer coisa que seja. Não, é mal intencionado e é nazista. E é nazista. Quem hoje se enrola na bandeira de Israel está dizendo, eu sou nazista, porque o governo hoje lá é nazista. Está fazendo a mesma coisa que Hitler fez. Mesma coisa, não há diferença nenhuma. O campo de concentração um pouco piorado, né? O genocídio é a mesma coisa, né? Feito por quem? Pelos judeus. Mas quem diria? Quem diria? Não estou dizendo com isso que eu não reconheça o Holocausto como uma grande desgraça da humanidade que ninguém pode sequer fazer comentários. O Lula falou disso, que estava certo. A Globo ontem disse que o Lula estava correto, que a previsão do Lula já estava acontecendo. Só agora, o Brasil fez uma proposta para a ONU por cessar-fogo quando não tinha morrido 5 mil pessoas. Já vamos em 30 mil pessoas, ou mais. A discussão aqui se é 25, é 30 crianças e mulheres. Qual é a discussão? A discussão é, o mundo está perdendo, a ONU não vale mais nada, ninguém mais respeita ninguém, né? Os Estados Unidos continuam com suas posições terroristas e formou o terceiro Reich agora, invertido. Inglaterra bombardeando o Iêmen, bombardeando a Síria, bombardeando o Líbano, os Estados Unidos fazendo a mesma coisa, e Israel com campo de concentração nazista, um exército terrorista assassinando pessoas inocentes, mulheres e crianças. Estamos no terceiro Reich agora ao contrário. Era Japão, lembra? Você estuda um pouquinho aí, ou bolsonarista de violado, ou não bolsonarista, você que é religioso, está acreditando não sei em quem, nem sei o quê, vai ler um pouco. O terceiro Reich era Japão, Alemanha e Itália. Terceiro Reich de hoje, matando do mesmo jeito, nazistas do mesmo jeito. Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Se eu estiver mentindo, você corrija nada. Vá lá nos livros e veja que era o terceiro Reich. E o que é que estão fazendo hoje? Matando, assassinando, torturando. Que matar de fome. Crianças morrendo de fome.
35 hospitais, resta um cercado. Não tem mais uma escola, não tem mais uma rua, não tem mais nada. Foram tudo destruído e o mundo assistindo pacificamente. Pacificamente. A Rede Globo diz que morreram. Morreram 30 mil, morreram 25 mil. Foram assassinadas brutalmente, covardemente, como os judeus foram assassinados covardemente, do mesmo jeito. Então, se você for na história, nós estamos revivendo a história de 45, estamos revivendo hoje, em pleno século XXI, uma criança morrer de fome, as crianças comendo palma, aqui no Nordeste já chegamos a isso, mas não temos mais, porque tem um presidente chamado Lula, esse mesmo presidente chamado Lula, que está dizendo que está tendo um genocídio na Palestina, e que agora a própria Rede Globo neonazista está dizendo que é verdade. Então, meu amigo, minha amiga, eu vim aqui para desabafar, vim de preto em homenagem e solidariedade ao povo palestino, às crianças que morreram e às mulheres e aos homens desarmados. Porque se fossem armados, aí era uma guerra. Mas como é uma guerra do exército altamente preparado, com a aviação mais poderosa do mundo, atacando mulheres e crianças, isso é terrorismo. O exército de Israel e o Estado de Israel é um Estado terrorista. Não é o Hamas mais terrorista, porque morreu 1.400. É grave? É. É terrorismo? É. E você matar 25 mil pessoas, 30 mil, 25 mil pessoas desarmadas e inocentes. Como é o nome disso? Você bombardear a casa do cidadão e passar o trator por cima. Isso é o quê? Porque a grande mídia não mostra a realidade. Porque são judeus, que o grande capital deles é judeu, porque o dinheiro prevalece até na mídia. Veja as imagens, prédios inteiros sendo destruídos, crianças na lama. E agora essa imagem terrível, as pessoas loucas correndo até para comer, porque estão morrendo de fome, e o mundo assistindo. Enquanto isso, os Estados Unidos jogando bilhões de dólares, né, para manter o terrorismo internacional, e os Estados Unidos não é terrorista. É quem diz quem é terrorista. Os Estados Unidos é um país terrorista, Israel é hoje um país terrorista. Veja as imagens e a humilde opinião, você analisa ela. Se eu disse alguma mentira aqui, se eu estiver mentindo, você bota aí dizendo, olha, Luciano, você mentiu, não estão matando ninguém, não morreu ninguém, é uma guerra, o Hamas está lá com tanque, duelando com Israel, o Hamas está lá com metralhadoras, está lá resistindo, nada. É um bando de doido, um bando de doido lá no meio do povo, e aí a população inteira está sendo punida porque o mundo é covarde. Porque os países do mundo, a covardia virou moda no mundo do século XXI. Infelizmente, a solidariedade ainda, as pessoas estão nas ruas só apenas protestando, porque não tem outra forma de fazer, como eu estou fazendo aqui. Não posso fazer nada a não ser dizer a verdade, e como dizia o velho Lênin, ela é revolucionária.